Bíblia completa em um ano, 79º dia. 1 Samuel 12. Então Samuel falou a todo Israel: Fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder desde minha juventude até hoje. Estou aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu, de quem roubei um boi ou um jumento. Acaso enganei ou oprimi alguém? De alguém aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los e de lá trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor seu Deus, por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Hazor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos às imagens de Baal e Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que conhecem que o Senhor é Deus. Mas, se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora, fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão o quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva muito forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor seu Deus em favor de seus servos, ou morreremos, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agirão mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Mas, se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. 1 Samuel 13. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens para Micmas e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filhos de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Gebá.
A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus. E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então, os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi a seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micma, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Gebá, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micmas. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte em direção a Ofra, na região de Sual. O outro foi para o oeste, a Bet-Horon, e o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias, não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado ou uma foice ou a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Micmas. Samuel 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aias, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabote, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre 2 penhascos, um se chamava Bozés e o outro Sener. Um ficava ao norte, de frente a Micmas, e o outro ao sul, de frente para Gebá. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas,
Vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas, se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então, os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e nós lhes daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram, usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibear de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seus escudeiros não estavam ali. Então Saul gritou a Aias: traga o colete sacerdotal. Pois, naquele tempo, Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então, Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda a parte. Até os hebreus, que antes haviam desertado para o lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo de mel e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um soldado lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso, todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: vejam, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois, saiam entre os soldados e digam-lhes: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois, Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então
Saul ordenou: todos os comandantes do exército apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu este pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: ó Senhor, Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: faça outro sorteio entre mim e Jonatas, e Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me, o que você fez? Ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma porção na ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que o Senhor me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E, para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que o haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquissua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para seu exército. Bíblia completa em um ano, final do 79º dia.